Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que nos acompanham aí pelo YouTube do Cast Arretado. Ou você pode estar assistindo também no YouTube do Professor André, se não for ao vivo. Ao vivo é agora, no Cast Arretado. E nós damos início a mais um episódio do Fé na Educação. Geralmente, você sabe, se tem acompanhado, que nós convidamos alguém ou da área da educação ou da área da religião. O nosso último entrevistado foi Jonas Santana. Olha a repercussão aí no meio da música católica, viu, João? O pessoal repercutiu, principalmente aquele vídeo lá que fala da música que o pastor... Então, a repercussão geral aí sobre o comentário de Jonas Santana foi muito pertinente, também do pastor Estevão, mas hoje é um pouco diferente. Hoje eu estou aqui com Heraldo Lima. Muito obrigado, Heraldo, por estar conosco aqui. Boa noite, André. Boa noite a você que nos acompanha aqui no podcast. Também é uma alegria, uma honra estar. Finalmente deu certo, né? A gente está aqui nessa noite, graças a Deus. Heraldo é jornalista de formação. Daqui a pouco ele fala mais sobre ele também. Mas Heraldo vai nos ajudar hoje a passar para vocês um pouco da trajetória do professor André. Por isso que eu disse que o podcast ele é um pouco diferente hoje, porque hoje quem vai falar mais um pouquinho sou eu. Geralmente quem fala são mais os convidados, e hoje é o professor André. E eu quis justamente convidar Heraldo porque é jornalista, porque conhece da minha vida. Nós temos uns projetos aí juntos e esse podcast ele faz parte desse projeto. Então depois a gente vai atualizando mais vocês sobre isso. E aí, eu convidei a Heraldo para estar com esse bate-papo hoje. Tá bom? Nos acompanhe e fique atento a tudo aí, que tenho certeza que você vai entender um pouco de como nós chegamos a esse pouquinho que nós estamos, né? Da educação, desse trabalho com as redes sociais. Vamos lá, Heraldo? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, professor. Até de frente com o André. Hoje é de frente com o Heraldo. Tô com medo, viu, do cara. Heraldo, faz tempo que a gente vem combinando, né? Pois é. Faz tempo que a gente vem combinando para ver se dava certo. E aí, a gente teve que apertar a nossa agenda para poder... Você tem compromisso hoje à noite. Fui quase intimado a estar aqui. Eu tive que sequestrar, eu tive que ir lá na casa dele e trazer ele. Mas muito obrigado, viu, Heraldo? Obrigado por aceitar aí o convite para esse projeto. Bom, meu irmão, eu que agradeço. Primeiro dizer a você que está nos acompanhando que eu estou aqui como um amigo, também como irmão, né? Como afilhado, que André é meu padrinho de casamento, graças a Deus. Padrinho do casamento do rapaz. Um beijo, Beatriz. Mas também, assim, muito honrado, porque a gente sabe que quando alguém fala da sua própria história, né, está abrindo um tesouro muito importante, né? Afinal, quem vê hoje as milhares de curtidas, de comentários, né, toda a popularização aí nas redes, né, do seu trabalho, não conhece muitas vezes o que formou você, né? Porque às vezes o Instagram dá aquela ideia de pessoa pronta, né? E não é nada disso, muito pelo contrário. E talvez quem acompanha aqui esse podcast agora seja aluno, ou seja pai de aluno, ou seja um professor também, que está em um momento da vida muito difícil, achando que não vai para lugar nenhum, mas tem jeito. Se tem. Tem jeito. É interessante porque eu conheço o André já há muitos anos, né? Não porque eu seja muito velho, mas é porque eu era muito criança. Eu já era adulto e ele era criança. Viu? Exatamente. Mas, e naquela época eu conhecia o André, que era de Maceió, né, que tinha um testemunho muito forte, né? Que tem a história do famoso Gabiru. Que a gente vai falar, o Gabiru. Exatamente. Então, assim, e que tinha todo um projeto com comédia. Exatamente. Eu tava lembrando agora, você falando aí, eu trabalhava com humor já naquela época. Já, né? Naquela época, exatamente. Só que era um formato diferente. Totalmente diferente. Era um personagem que existia na época, né? Mas, enfim. Mas vamos conhecer essa história, porque não só os nossos ouvintes e telespectadores estão ansiosos,
Mas eu também quero muito conhecer um pouquinho mais essa história. Mas vamos lá, vamos começar do começo, né? Como foi a tua infância? Como foi o teu relacionamento com os teus pais? Como era lá na casa do Andrezinho, do André criança? Assim, os meus pais, Heraldo, eles... Assim, é uma história bem... quase impossível de acontecer, que aconteceu. A minha mãe, do sertão de Pernambuco, teve uma infância bastante difícil e teve que sair do sertão de Pernambuco para morar em São Paulo ainda adolescente. E quando ela vai morar em São Paulo, com toda a dificuldade de vida, isso aí é um assunto para depois, é um outro podcast, né? Mas a minha mãe, ela foi moradora de rua em São Paulo. A minha mãe passou 4 anos morando na rua em São Paulo. Quem conhece São Paulo ali, a Igreja da Sé, a minha mãe morou não, né? Ela sobreviveu naquela região ali. E, como moradora de rua, conheceu várias realidades que você imagina, né? Como moradora de rua, e drogas e não sei o que e tal. E nesse período ela é engravida de uma pessoa, um cara com quem ela teve um relacionamento, ou ficava de vez em quando, algo desse estilo assim. E ela engravidou. E a pessoa com quem ela tinha um certo relacionamento, não sei nem que estilo, não sei nem se posso dizer se era um relacionamento, se era... Como ela foi moradora de rua, a minha mãe é falecida, ela faleceu há menos de 1 ano, muitas coisas ela me passou, outras a gente não chegou a detalhar, mas minha mãe, como ela conheceu, vamos dizer assim, vendeu o corpo. Então, eu tenho essa dúvida se era um relacionamento que ela tinha com alguém ou se foi numa dessas aventuras aí que ela engravidou. Uhum. E o cara disse, olha, se você quiser ter alguma coisa comigo, você tem que abortar. Você tem que abortar. E ela decidiu abortar. Foi lá, o cara levou não sei aonde, ela foi tomar a injeção, tomou a injeção, mas a injeção não surtiu efeito. Tanto é que nasceu essa beleza aqui, nasceu essa coisa linda aqui, né? Mas ela foi abortar. Então, não surtiu efeito, a gravidez não foi interrompida e ela disse que não ia mais tentar. Então, a pessoa cumpriu a promessa, meu genitor, e nunca mais apareceu na vida dela. Ela nunca mais teve notícia dele. Por exemplo, o meu genitor nunca vi, não sei nem como é. Não tenho. Lá em São Paulo, isso em São Paulo. Então você é paulista? Nasci lá, em São Paulo. Nasci em Santos. E nesse momento, minha mãe, grávida, conhecia um rapaz e o rapaz ofereceu ajuda a ela. Disse, olha, não faça mais isso, não tente. O que você precisar, eu estou aqui para ajudar, financeiramente, enfim, tal. Nessa ajuda, a minha mãe grávida, quando eu nasci, a minha mãe já morava com ele, com esse rapaz aí, ou seja, surgiu um relacionamento. Então, ele é o meu pai. Eu nasci, eu tinha um pai, eu nunca senti falta de pai, porque Valnei, que já é falecido também há uns 10 anos, ele foi o meu pai. Então, nunca tive falta de um pai, porque eu tive. Tanto é que eu só fui descobrir, essa história toda que eu estou contando aqui de uma forma bem rápida, eu já era de maior, 18 anos, minha mãe me conta. Então, veio só para implementar mais a história, mas eu não senti essa falta de pai. Então, meu pai era carioca, esse meu pai de verdade, né? Carioca. Se conheceram em São Paulo, uma pernambucana, e para pular a história toda, porque não é o momento de contar a trajetória familiar, não é agora, é um outro momento. O meu pai arrumou um emprego em Maceió, e eu tinha 5 anos de idade. E aí, eu, meu pai e minha mãe vamos morar em Maceió. Eu novinho ali, com 1 ano, 2 anos de idade. E quando eu vou chegando na infância e na adolescência, eu não era um adolescente muito de boa, não. Eu era revoltado mesmo. Mas tu consegue identificar assim, a raiz da tua revolta? Porque você disse que a questão de pai e mãe você só veio descobrir, você já era de maior. É. Mas assim, nesse começo, porque às vezes a gente tem, talvez você tenha em casa, né, um adolescente que seja
rebelde sem causa que a gente fala, é. né? E não se identifica muitas vezes da onde vem essa revolta. Você conseguia sentir isso de alguma forma? Na verdade, eu acho que eu era um rebelde sem causa. Então você fazia parte desse É, núcleo. eu acho que era um rebelde sem causa porque, assim, nós éramos pobres, nós passamos dificuldades. Eu lembro de ter saído de casa para, muitas vezes, pedir nas portas. Mas eu tinha vamos dizer assim, a gente não tinha uma casa, mas tinha um barraquinho e tal, mas a gente tinha, sabe, uma família. Nasceram 2 irmãs depois, nós 3 irmãos. Então você é o mais velho e tem outras Eu tenho um duas irmão irmãs. mais velho que eu, o Célio, um grande irmão, um grande amigo e irmão que eu tenho. Ele é mais velho que eu e ele, o nascimento dele foi muito conturbado na vida da minha mãe, que ela precisa sair de São Paulo, de Pernambuco para São Paulo. É nesse processo que talvez em um outro momento a gente vai detalhar essa situação. Aí é mais o testemunho de vida que geralmente eu conto mesmo. Então, como hoje o foco não é essa parte, então ficou esse vácuo aí do irmão mais velho, né? Uhum. Aí minha mãe deixou ele com a minha avó, ele ficou com a minha avó e minha mãe foi para São Paulo adolescente. E lá eu nasci. Então, ele foi criado por minha avó. Hoje nós, nossa, é um grande amigo, irmão mesmo que eu tenho na vida. E então eu fui esse rebelde sem causa mesmo. Não tinha assim um motivo. É uma aborrecência. E aí o que é que vai acontecer? Na adolescência, eu vou conhecer uma turma em Maceió, uns jovens, uns adolescentes também, que não eram das melhores turmas. Né? Alguns envolvidos com drogas, outros envolvidos com roubo. Alguns... Nós tínhamos um prazer, uma aventura de pichar, sair nas pichações e correr da polícia. E aí vem as experiências com drogas e com furtos. Então, a turma de adolescente que eu arrumei como grupo não era uma das melhores. Eu começo a gostar muito de rock nessa época, 12, 13 anos. E era um rock pesado, sabe? E eu até digo rock satânico mesmo. Eu gostava de rock satânico, aquela coisa pesada, assim. E isso não trouxe nada positivo para mim, né? Então, a rebeldia sem causa parece que ela tem uma causa agora, que é ser do contra de tudo. E nessa época eu começo a surfar, né? Eu ainda pego as minhas ondinhas hoje e tal, mas na época eu troquei, vamos dizer assim, eu troquei o interesse pela convivência familiar e pela escola, o desejo de escola, por isso, para querer estar na rua, para querer estar só, muitas vezes onde tinha drogas, onde tinha roubos. Essa era a minha adolescência, né? Eu estava envolvido muito com essa turma. Tinha bons amigos, ótimas pessoas, que eu tenho até hoje. Tenho amigos desta época, nós temos um grupo de WhatsApp. Né? Nós temos aqui em Maceió. E muitos deles eram pior do que eu, e graças a Deus hoje são homens de bem. E nesse período, eu não tenho uma boa referência familiar. Meu pai e minha mãe, que eu amava e que os amava muito, eles bebiam muito. Levavam amigos para casa onde a bebedeira e a confusão, a briga. Então a gente tinha exemplos que não eram tão bons dentro de casa também, apesar que meu pai e minha mãe, pessoas maravilhosas, mas de vez em quando ele levava o pessoal da bebida para casa e ali... Então aumentava a rebeldia. Então, na verdade, a gente tinha meio que um combo completo Tem. do sucesso, né? Ou melhor, do insucesso. né? Do fracasso, É. de certo modo. Porque vinha as inimizades, vinha as influências da música, que a gente sabe que a música é um bem, mas que também influencia para o mal. Né? Hoje a gente pode até dizer, né, Heraldo? Tem rocks que são bons, que passam letras maravilhosas. Claro, com certeza. Eu gosto de umas bandas até hoje, mas tinha uns que realmente era só incentivo ao que não presta. Assim como qualquer gênero estilo, musical, sertanejo, forró, enfim. Né? E isso também vale a pena para a gente, como um sinal de alerta mesmo, né, André? Muitas vezes a gente não consegue entender muito o que se passa na cabeça de um adolescente, mas essas influências, eu acho que o adolescente é muito esponja, né? Assim,
ele vai absorvendo o externo e faz disso meio que uma dinamite, né? Porque Uma aí hora quando estoura, né? explode, explode para todos os lados. Então, a gente vê aí numa história, e você, como eu, também deve estar se perguntando o que é que aconteceu para que essa pessoa que nem queria saber de escola É. fosse descobrindo como gente, né, no mundo. E na verdade, ainda nesse período, eu decidi que não queria mais estudar. Eu decidi, não, estou fora, não é minha área. Não Quantos quero. anos você tinha, mais ou menos? Eu acredito que com meus 16, 15, 16 anos, eu já decidi que não queria estudar mais. Sim. Eu ia para a escola, vamos dizer assim, por obrigação. Era o aluno do fundão, sim, era aqueles alunos do fundão que eu era assim, sempre gostei de fazer piada, sempre gostei de brincar, tinha uma certa amizade com os professores, nunca gostei de desrespeitar professor, mas não valorizava. E nunca e decidi que não queria estudar mais. Tem situações que a gente pode conhecer na nossa família que tem pessoas que não estudaram para se dedicar ao trabalho. Uhum. Eu não. Era nem Nenhuma escola, coisa nem nem trabalho, outra, né? Eu não queria, era revolta, era rebeldia. Eu entrei no movimento punk e os punks, eles têm como ideologia o anarquismo. Então eu me considerava anarquista, que é não ter ordem, que não é ter trabalho, que não é ter progresso, que o capitalismo é cruel, que a ordem é opressora, que a religião é alienação. Então, aos 15 anos, eu entrei no movimento punk, 15, 16 anos, e adotei essa ideologia para mim, que não queria trabalhar, não queria estudar, não queria religião, não queria nada. Era um rebelde com causa. Mas que causa é essa, né? É o anarquismo, a anarquia. E aí, larguei a escola. Só para quem está em casa entender, André, como é que se passava essa ideologia assim dentro do grupo, né? Assim, o anarquismo... Eu entrei no movimento punk atraído pela música. Sim. Eu sempre gostei de rock pesado. Então, pela música, eu fui atraído pelo movimento punk, em Maceió. Isso década de 90, 92, 93. E lá, no movimento punk, a gente começa a conhecer mais essa ideologia, o anarquismo, muitas vezes simpatizando com o socialismo, né, essa mistura anarco-socialista. E na época eu não sabia nada disso, assim, né, a fundo. Mas e a ideia anarquista, a ideologia anarquista, ela começa a ser difundida inicialmente pela música, pelas letras da música. E depois, aí vai para protesto. A gente tinha na época os fanzines, que é os papelzinhos, os panfletos, para sair distribuindo para o povo. Então, qual era a nossa crítica como punk? Capitalismo, política, religião, família. Então, eram coisas que destruíam, para nós, era o que era destruição. E eu fico nesse... Eu lembro que nós fizemos uma banda, né? Criamos uma banda de hardcore, que é o estilo musical dos punks. O nome da banda, Clamor Público. Era bem uma pegada política, sabe? Com 15, 16 anos ali, com uma pegada política, né? Criticava muito o governo, religião, sociedade e tal, a ordem, a polícia. Nossa, eu era o compositor da banda e eu fazia cada letra, sabe? Contra a polícia, contra a religião, contra a educação, enfim. Então, as ideias anarquistas eram difundidas pela música, pelos protestos, ali pela nossa reunião, e aí era droga, era bebida e conversar sobre política, né? Isso com 15, 16 anos, aí larguei estudo, larguei mesmo. Larguei de estudar. Andava com os grupos, né, que muitas vezes tinha brigas com outros grupos. A gente diz assim, né? Hoje em dia, briga de gangue, né? Uhum. E teve uma vez que teve uma briga, e eu era o mais novo do grupo. Eu era o mais novo, então muitas vezes eu guardava as drogas, porque se a polícia chegasse, eu era de menor. Se a gente usava armas brancas, faca, soqueira, canivete, era eu que guardava, porque se a polícia chega, é o mais novo que está, né, tem uma forma ali de escapar.
E uma vez, numa briga de gangues, e nesse dia eu não estava. Em uma briga de gangue, o grupo que eu sempre andava matou o outro rapaz. Numa briga, o outro rapaz terminou morrendo, de outro grupo lá. E o pai do rapaz, que se eu não me engano era policial na época, ele prometeu que ia se vingar da morte do filho. E a gente não deu muita atenção para o que ele falou, né? E daqui a pouco, um do nosso grupo aparece morto. Daqui a pouco, o outro desaparece, a gente não tem mais notícia. Tem colegas nossos que desapareceu, que a gente não tem mais notícia. E aí que surgem as teorias da conspiração. O que aconteceu? A gente não sabe, até hoje. E morre outro. Aí a minha mãe chega para mim e diz, André, é melhor você dar um tempo fora. Uma coisa, Heraldo, o meu apelido era Gabiru. Era o nome de guerra, vamos dizer assim. Era Gabiru. A gente andava de bicicleta também, bicicross, aquela coisa toda. Eu tinha uma bicicleta verde que tinha um símbolo de um rato na frente. Aí um rapaz chegou e disse, teu nome vai ser Gabiru, pronto. Em Maceió, até hoje, quando eu volto em Maceió, tem muita gente que só me conhece por Gabiru. Gabiru. Eu digo isso para os meus alunos de vez em quando, aí eles começam a me chamar Gabiru. Então, eu era o Gabiru. Aí nasceu o Gabiru. O Gabiru. E o Gabiru, de certa forma, ele era conhecido no bairro porque o meu estereótipo chamava muita atenção como punk, né? Vamos dizer assim, careca, barba grande, brincos, ou então muitas vezes usando cabelo moicano. Eu não tinha, Heraldo, nessa época, uma roupa inteira, assim, que você pode... Eu não tinha. Ou era camisas de banda de rock com caveira, aquelas coisas todas, o símbolo do anarquismo. As calças ou bermudas que a gente usava tinha que ser rasgada, tinha que ser suja, tinha que ser com correntes, tinha que ser com símbolos, né? Botas, os coturnos. Então, assim, era um estereótipo que chamava muita atenção na rua, quando passava. Então, Gabiru era conhecido no bairro. E até hoje, como eu digo a você, tem hoje que talvez tem pessoas que não sabem meu nome. Né? Sabe porque hoje a gente trabalha nas redes sociais, tudo, mas é Gabiru. Gabiru. Eu tenho amigos de verdade, amigo do coração, daquela, porque ainda só me chamam de Gabiru. Tenho um grupo de WhatsApp com eles. Gabiru, não sei o quê. E eu não acho ruim, não, porque, de certa forma, mostra as duas etapas da vida, sabe? Sim. E nessa época eu larguei de estudar. E qual seria, André? Você sai de Maceió... Vou morar em Pernambuco, no interior de Pernambuco. E qual foi a virada, assim? Qual foi o momento que Gabiru passou a ser uma parte da história e não a história? Então, larguei de estudar. Sim. 17, 16 anos, larguei, não queria mais estudar. Larguei mesmo. Aí minha mãe, nessa situação que aconteceu em Maceió, que eu precisei sair, ela disse, você vai morar com seu tio em Pernambuco. E meu tio, ele é uma pessoa muito firme, sabe? Aquele cara do interior bem firme, rígido nas suas convicções. Aí ele disse, olha, você vai comigo, mas essa vida que você tem aí não vai vingar, não. Você vai trabalhar comigo. E fui trabalhar com ele no sertão, no interiorzinho. Eu lembro, Heraldo, que todos os dias, todas as noites a gente jantava cuscuz. Eu sou fã de cuscuz. Eu sou um cuscuz-cólatra. Gosto muito de cuscuz. Toda noite a gente jantava cuscuz. E quem moía o milho era eu. Nós tínhamos um moinho no quintal. Cuscuz original, não cuscuz era de original. pacote, A gente não. comprava milho. Sim. E eu ia moer o cuscuz. Eu podia fazer o que fosse, mas de 5 horas da tarde eu tinha que estar em casa para moer esse milho, para comer cuscuz. E ali era o respeito. Meu filho, foi a melhor clínica de reabilitação que eu conheci. Foi a do meu tio. Que tinha como base respeito, disciplina, trabalho. Não tinha. E uma cidade pequena. E outra coisa, uma cidade muito pequena, Heraldo. Eu que gostava muito de agitação, se eu quisesse ver jovens, eu só tinha 2 lugares para ver os jovens na cidade: escola e igreja.
Se eu quisesse ver pessoas, ter contato com as pessoas, era escola e igreja. E meu tio disse logo, estuda não, né? Disse, não, até hoje. Você vai voltar a estudar. E não se fala mais nisso. Então, eu voltei a estudar. Depois de 3, 4 anos, eu voltei a estudar. Então, passava o dia trabalhando com ele. Ele tinha um barzinho, e tinha sinuca, tinha videogames naquela época que estava aparecendo, e eu tomava conta ali com ele. E ia estudar à noite. Mas ainda era do fundão. Era do fundão, mas Todo mundo com conhecia a rédea, meu tio. com a rédea curta. Todo mundo conhecia meu tio. Mas assim, não é de um dia para o outro que aquele cara que não estuda vai se atinar. Se transforma, Fui reprovado no primeiro ano de novo. Quando eu voltei a estudar, fui reprovado. E eu disse, não é para mim esse negócio de estudo. Não é para mim. E onde era outro lugar que tinha? Na igreja. A igreja. Eu comecei a ir para a missa sem vontade nenhuma de conhecer Deus ou de ouvir a palavra de Deus. Era para ver a galera ali na calçada da igreja. As pessoas entravam para participar da missa e a juventude ficava ali na porta da igreja. E eu ia para isso. Não mudou muito hoje em dia, Então, né? E eu tenho um amigo dessa época e uma amiga, Martinho, é um grande empresário na cidade lá hoje, e Claudete, que hoje é irmã Clara do Pai Eterno. Ela é monja Clarissa. Nossa. Ela mora em Colatina, no Espírito Santo, no convento. E eu comecei a paquerar ela, na época. Uma jovem, bonita, fazia carreira para modelo, aquela coisa toda. Aí eu comecei a paquerar ela. Aí ela, acho que ela nem sabe. Já queremos podcast com a monja, viu, aqui no Fé na Educação. Claudete, hoje é grande irmã minha. A gente tem pouco contato, porque ela é clausurada, é monja e tal. Sim. E Claudete participava da Renovação Carismática. Martinho era de grupo da PJ. E eu nada, né? Fui reprovado. Deixei de estudar de novo. Agora era se dedicando ao trabalho. Meu tio, tudo bem, agora vai trabalhar. E ela disse para mim, André, eu estou indo para Recife. Vai ter um encontro da igreja em Recife. E vai eu, Martinho, e como você gosta muito de viajar, vamos com a gente. Aí eu, tudo que eu queria. A pessoa que eu paquero tá me chamando para viajar. Recife. Passado um final de semana, tô dentro. Vamos embora. Bichinha, nem imaginava. Ela querendo me levar para a igreja. E Martinho, bora. E eu, nessa época, eu gostava dos meus rock, escondidinho lá e tal. E a gente foi para Recife. Aí quando a gente, na verdade, foi em Olinda, no Centro de Convenções em Olinda. Sim. Isso em 1997. Tu era um menininho, Eu tinha 7 anos. E eu ali, em 97, eu tinha 19 anos, sei. Eu fazia as contas aqui. 18 anos. Não precisa não. E aí, quando a gente chega em Olinda, eu lembro como hoje, Geraldo. Tava lá um cartaz bem grande no Centro de Convenções de Olinda. Encontro Estadual da Renovação Carismática Católica de Pernambuco. Eu li, não entendi nada. Nunca tinha visto essa expressão. Bora, tô aqui. Aí ela disse, André, a gente fica aqui uma parte do dia e na outra parte do dia a gente vai no shopping, vai na praia, vamos conhecer. Bora, beleza. Tudo que eu queria, conhecer, viajar. Enfim. E aí, no sábado de manhã, no Centro de Convenções de Olinda, aquele auditório, sei lá, 4.000 pessoas, 5.000 pessoas. Heraldo, só tinha vaga na primeira fila para sentar. Tu sabe como é o povo de igreja, né? Uhum. A gente ocupa os bancos tudinho. A primeira fila é a única que ninguém quer saber. Ninguém quer sentar, né? E a gente procura um lugar, aquele mundo de gente. Aí
A gente vai sentar na primeira fila. Aí o cara que estava apresentando, Hamilton da comunidade Boa Nova. Sim. Que né, Hamilton não conhecia, fui conhecer depois. Aí ele, pessoal, vamos receber aqui o palestrante do nosso encontro, que vocês estão esperando tanto. Com vocês, Padre Jonas Abib, da Canção Nova. Nossa. Quando eu olho, um velhinho. Disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Um velhinho andando bem devagar, cabecinha branca, a Bíblia abraçada no peito, andando bem devagarzinho. Aí era só o que me faltava. Sábado de sol, Recife, cidade que eu não conheço. Claudete aqui do meu lado. Claudete e eu emocionada, provavelmente, quem estava vendo Padre Jonas Abib. E eu tenho que aguentar esse velhinho falar aqui. Mas a promessa é que a gente passa uma parte aqui e depois vai embora. Eu vou aguentar esse velhinho falar aí um pouquinho e a gente vai embora. Mas também vamos acolher, para animar, Dunga! Aí eu pronto, agora lá vem os 7 anões, quer ver? Já entrou o Branco de Neve, que era o padre Jonas. Lá vem Dunga. Aí vai vir a Tim, Zangada, agora vai vir todo mundo agora. Aí lá vem Dunga, aquele todo animado. Ei, o povo aplaudindo. No auge, né? Assim, jovem no auge. Aí eu mereço mesmo, eu mereço. Aí começou aquela coisa toda e eu me super incomodado ali, naquela fila, doido para sair. Mas, Heraldo, não é que o velhinho falava direitinho o negócio. Uhum. Não é que aquele tal do Padre Jonas tinha umas palavras bonitas. Sim. Ele tinha um jeito de chegar no coração da pessoa, assim, sabe? Tinha coisa que ele falava, Heraldo, que eu acho que alguém contava para ele, o que Gabiru tinha passado. Tinha coisa que era só para mim. Que ele falava, rapaz, alguém contou a minha vida para esse cara aí. Só pode. Não, isso aí... Então, você, Claudete, tu falou com ele, fala a verdade. Vai. Você conhece ele, você disse, não... Rapaz, ele falava umas coisas bonitas. E o tal do Dunga também cantava animado. E aí, eu lembro de uma coisa, Heraldo. O Dunga pegou o microfone e começou a falar da vida dele. Uhum. E disse que gostava de rock. E que usava drogas. E que andava com uma turma pesada. E que quase morre. E que não sei o que. Oxê, a história parece muito com a minha, assim. Aí quando ele falou isso, eu falei, esse cara sabe da minha realidade. Ele sabe o que ele está falando. Porque é realmente desse jeito aí que ele está dizendo. Aí me chamou a atenção. Uhum. Aí eu prestei mais atenção. Quando foi umas 10 horas da manhã, aí foi lanchar. Deu intervalo. Aí o Claudete... Rapaz, o velhinho fala umas palavras bonitas, viu? E aquele Dunga, então, é da quebrada. Aquilo ali entende, viu? Mas a gente vai passear, né? Ela vai, com certeza. Aí a gente lanchou, voltou. Quando deu umas 10 horas da manhã, o Padre Jonas perguntou assim. Falou um bocado de coisa. Aí disse, quem quer ser batizado no Espírito Santo, levanta a mão. Aí todo mundo levantou a mão. Aí eu olhei para o lado. Imediatamente. Levantei também. Claro. Eu vou ficar, né? Não sei se todo mundo está levantando a mão, porque é bom. Aí... Mas quem já foi batizado no Espírito Santo alguma vez? Baixa a mão. Aí eu perguntei para Claudete, eu já fui? Claudete, eu acho que não. Aí ela, não, André, tu nunca fosse não. Aí eu falei, e agora? Aí ela fez, levanta a mão. Aí eu, mas não vai acontecer nada? Não, pode levantar a mão, de boa. Aí eu levantei a mão. Aí, quando eu olhei, tinha uns 4 ou 5 só que não tinha levantado a mão. Aí eu, bom, beleza, ele pode baixar a mão. Aí, ufa. Vem aqui pro palco, vocês. Aí eu disse, rapaz, não sei não, viu? E teve uma coisa. Mas só uma questão, nessa época, a tua fisionomia já estava melhorando? Lá, eu lembro, assim, eu estava de bermudão, uma camisa folgadona, assim, barba grande, careca e brinco.
Não tava de caveira, não tava nada disso. Mas era o meu estilo, assim. Quando eu não estava perto do meu tio, eu estava mais à vontade. Mas, para todo efeito, não era uma figura comum no encontro Não, da não renovação era. carismática, né? Não era assim. Ainda mais nos anos 90. Provavelmente eu chamava a atenção. Sim, sim. Eu lembro de um irmão do Shalom. Eu acho que você deve conhecer ele. Eu comecei a chamar ele de irmão Shalom, porque ele me acolheu muito bem. Tinha uma livraria muito grande lá, com os produtos do Shalom. E eu não tinha com quem ficar. Todo mundo tinha seus grupos, tal, Claudete e tal, aquela coisa toda. E ele arrumando sempre as coisas, eu fui lá e comecei a conversar com ele. Ele me acolheu muito bem. Eu chamava ele de irmão Shalom. Eu não lembro o nome dele, mas eu sei que ele é irmão de um padre do Shalom, dos mais antigos. O senhor que parece que é de João Pessoa. Não. Parece que ele é de João Pessoa. Ele deve ser paraibano, Padre Antônio Furtado. Padre Antônio Furtado. O padre. O padre. Ou ele é o padre Furtado? Agora fiquei na dúvida se esse irmão Shalom não era o padre Furtado. Fiquei na dúvida agora. Tinha um bigodinho? Mas assim, eu sei que depois que eu encontrei com ele, em um outro encontro já, ele se apresentou Furtado. Eu acho que é ele. Deve ser. Enfim. Ele é natural de uma cidade que fica divisa, sertão da Paraíba com o sertão do Ceará. Esse irmão me acolheu muito bem nesse encontro. Então, assim, e ele dizia, quer comprar uma camisa? Que era para eu tirar aquela camisa que eu estava usando. Eu comprei uma camisa, Nossa Senhora, muito bonita na época, enfim. Aí, antes de ir para o palco, quando o Padre Jonas chamou, eu lembro que teve um momento que disseram assim, fica em pé, todo mundo. Eu fiquei em pé, todo mundo ficou em pé. Aí disse, fecha o olho. Vamos fechar os olhos para orar. Aí eu não fechei, não. Você não sabia o que ia acontecer. O que ia acontecer naquele momento? Aí o povo fechou os olhos para rezar, mas eu não fechei. Eu fiquei olhando, né? E a pessoa que estava lá no palco dizia, fecha o olho. Insistia. Eu disse, rapaz, isso é comigo. Se só tá faltando eu fechar, ele já pediu muito, comigo. né? Aí insistiu tanto que eu já estava com vergonha. Eu fechei o olho. Heraldo, eu lembro que começou. Um barulho. Aí eu fiquei com medo. Um enxame de abelha se aproximando. Eu pensei que era um enxame de abelha. Olhei para um lado, olhei para o outro, o povo... Oração em línguas, e eu nunca tinha visto isso. Eu nunca vi, e agora estava olhando umas 3 mil, 4 mil pessoas orando. Imagina aquele auditório como ficou. E a música. Aí eu fiquei com medo. E fecho o olho. Agora que eu não fecho mesmo. E fecho o olho. Eu disse, quer saber? Já estou aqui mesmo, vou fechar. Estou com medo. Daqui a pouco a pessoa que estava do meu lado caiu no chão. Pei! Aí eu falei, por isso que manda eu fechar o olho. Tem gente derrubando os outros aqui. Chegou o momento. E ficou aquele negócio. Daqui a pouco, aí o padre disse, quem nunca foi batizado no Espírito Santo, levante vem pro palco. Aí eu nem me mexi. Aí Claudete nas minhas costas, empurrou, aí eu fui. Eram umas, sei lá, não dava nem 10 pessoas no palco assim. E eu lembro que começaram a cantar uma música. Eu navegarei no oceano do Espírito. E assim, começaram a cantar essa música. E se fecha o olho e começa a dançar. Eu achei aquilo muito estranho, mas não queria desobedecer. Já estava lá mesmo, não tinha mais o que fazer. Daqui a pouco, eu no chão, pei, caí. Depois de muito tempo, quando eu me levantei, aí eu fiquei sabendo... Para quem não sabe, essa explica experiência, aí. né? É a do repouso no Espírito Santo. Não significa dizer que ninguém derrubou, que a pessoa desmaiou, né? Mas é uma experiência de oração forte, onde a pessoa se sente totalmente absorvida pelo Espírito Santo. É uma experiência muito intensa, carismática. E aí a pessoa tende a perder as forças e desfalecer. Não mas machuca, ela né? não machuca e ela está vivendo uma experiência de oração. E aí tem os dons de línguas, né? Também nesse processo. Sim. E ali, quando eu me levantei, que voltei para o meu lugar, na oração, a minha boca estava fazendo a mesma coisa que a boca dos outros estava fazendo. Que eu não entendia, que hoje em dia chama oração em línguas, né? Sim. A oração em línguas eu não sabia, não entendia. E a minha boca chama... Eu lembro que eu colocava a mão na minha boca.
Que é isso que está acontecendo? Eu orando em língua ali. Bom, essa foi a experiência que eu tive de oração naquele dia. Terminou o encontro, foi embora. E cadê que a gente foi passear mais nada? Eu não queria ir mais passear, eu queria ficar lá no encontro agora. Gostei do velho falando, gostei da música de Dunga, de Hamilton, da Boa Nova, de Recife. Gostei. À noite a gente foi dar um rolê com o pessoal que nos acolheu. Mas já não era mesmo? Não, eu queria ficar, eu queria já voltar no outro dia cedinho para aquele encontro. Enfim, terminou domingo. Eu gostei tanto daquilo que aconteceu, eu lembro até hoje, Geraldo, a data. Olha, aquilo ali foi aí no dia 7 de dezembro de 1997, às 10 horas da manhã, que aconteceu isso aí. Quando eu voltei para casa, eu estava me sentindo estranho. Eu não queria mais escutar rock, aquele rock que eu escutava. Eu não queria mais ficar com as meninas do jeito que eu ficava. A minha visão sobre Claudete mudou. Ela chegou para mim e disse: André, eu quero ser freira. Aquilo ali para mim, sabe, eu senti na hora, que bom, sabe? Mudou uma visão dentro de mim, assim, em relação a ela. Naquele dia, depois daquele encontro, uma graça muito grande espiritual, ela ficou sendo uma irmã para mim, uma irmã. Eu, ela e Martinho, nós éramos irmãos. E foi tão interessante, Heraldo, que quando eu voltei para casa do meu tio em Pernambuco, aonde eu soubesse que tinha grupo de oração, eu ia. Criou-se dentro de mim uma sede de oração, que se eu soubesse, por exemplo, aqui em João Pessoa, tem um grupo de oração ali na Torre, eu ia. Sem nunca ter ido. Amanhã tem um grupo de oração no Valentina, eu ia. Uhum. Se pudesse, eu ia todas as noites para um grupo de oração. A sede que eu estava. E missa. Eu ia no domingo para 3 missas. Sim. Só depois foi que um padre foi dizer para mim: meu filho, não precisa não, uma missa por domingo, tá já bom. Tá ótimo, né? Eu fui me confessar e tal, e falei para ele: olha, padre, eu tô tão bem, que eu tô indo 3 vezes na missa no domingo. Ele: não, meu filho, que ótimo, que bom, mas a Eucaristia só uma vez mesmo, tal, no dia, sabe aquela coisa. Então aquilo ali, e me deu vontade de voltar a estudar. Só que eu não voltei, deu vontade. Uhum. Então eu tive vontade de dar uma mudança na minha vida. Mas eu ainda era o Gabiru. Um Gabiru que passou por uma experiência. E aí a minha mãe me disse: André, o clima aqui em Maceió melhorou. Pode voltar. Pode voltar. Aquele clima lá que existia, pode voltar para casa. E eu voltei para Maceió. Uhum. Quem eu conheço? Simone Rodrigues. Uma grande irmã, amiga minha que você também conhece. Simone era catequista lá na paróquia da cidade que eu morava, do bairro que eu morava. E ela conhecia a comunidade Doce Mãe de Deus. Aí ela disse: André, eu fui em João Pessoa, na Paraíba, e conheci uma comunidade chamada Comunidade Doce Mãe de Deus. Sim, como foi que eu conheci Simone Rodrigues? No grupo de oração, lá em Maceió. Quando eu voltei para Maceió, eu já voltei para um grupo de oração. O Gabiru agora já era de igreja. E isso foi uma revolução no bairro que eu morava. E uma coisa que eu quero saber, eu acho que agora dá para me ouvir melhor. Como foi que tua mãe recebeu esse André diferenciado? Muito bem, veja só. Que ela entregou o Gabiru pro tio e recebeu uma outra pessoa. Nesse meio tempo, a minha mãe, que teve muita experiência com bebida alcoólica, viciada, a minha mãe, nesse período da minha adolescência, eu dei muito trabalho à minha mãe. Talvez isso tenha ajudado ela a entrar na igreja também. Tenha motivado ela a ver muitas situações em casa. E ela entrou na igreja, ela entrou no apostolado da oração. Minha mãe ia para a Legião de Maria. E começou a participar desse grupo de oração. Eu ainda era o Gabiru que não tinha tido a experiência com Deus. Ainda.
com o Padre Jonas, nada disso. Ainda era muito trabalhoso. Inclusive, eu não tinha nem saído de Maceió ainda para morar com meu tio, ainda. E o Gabiru ainda estava naquela situação difícil de drogas, de rock, de roubo, de pichações, de polícia chegando na porta de casa, muitas vezes. Né? Eu de menor, a polícia me pegou pichando um prédio e imagino para minha mãe vendo eu lá. Então, a minha mãe começou a ir na igreja e interceder por mim, pedindo a Deus que me alcançasse. Eu lembro que ela chamava os jovens da igreja, dizia assim, vá convidar meu filho. Chamava o pessoal do grupo de oração, vá convidar meu filho para ele vir na igreja. Um deles, que depois ele me disse, Marcelo, disse, eu vou. Quem é seu filho? Ela é André. Eu não conheço não. André Gabiru. Ele, vou não. Eu sei quem é seu filho. Ele depois me disse isso. Ele, não vou não. Mas ela insistiu tanto, insistiu. Aí um dia ele foi. Eu lembro que eu estava lá na sala, no sofá, com aqueles fones de ouvido bem grandão da época, assim, escutando rock. Aí eu vi aquele cara entrando em casa. Eu disse, rapaz, esse cara é de igreja. Eu sabia que minha mãe estava indo para a igreja. E pela aparência dele, uma cruz, assim, esse cara é de igreja. Tenho certeza. Aí, tempo depois, eu vi aquela mão no meu ombro. Aí eu tirei ele. Eu sou Marcelo, da igreja. Vamos para a igreja comigo? Eu estava fone de ouvido. Ou seja, ele foi porque minha mãe insistiu muito. Mas a minha irmã foi. A minha irmã foi, Sandra. E quando ela chegou, ela voltou muito empolgada. Grupo jovem, não sei o quê. Aí ela disse, André, é tão bom lá. Tão bom, tão bom. Se eu fosse tu, eu ia. Aí eu disse, vou nada. Ela, bora. Aí eu, brincando, eu disse, lá tem menina bonita? Ela tem. Aí eu brincando, disse, amanhã eu vou. Aí ela, tá certa. Eu disse, amanhã eu vou. E nada. Quando foi no outro dia que a minha irmã ia pro grupo, ela, oi, André, tô indo, bora? Aí eu disse, pra onde? Ela, pra igreja, o grupo. Eu disse, vou nada. Ela disse, tu não disse, menino, que ia? Aí eu vou nada. Ela disse, mas lá tem menina bonita. Ah, eu vou. Heraldo, eu não tinha uma roupa que desse para eu ir no supermercado, imagina na igreja. Aí eu disse, mas eu não tenho roupa, Sandra. Ela disse, eu arrumo. Heraldo, ela voltou com a roupa dela. Ela voltou com a calça jeans, que era o mesmo número que eu, o mesmo tamanho que eu. Uma calça jeans, mas a calça dela, jeans, no final, era boca de sino. Boca de sino. Não tinha zíper, era só uns botões. E não tinha esse negócio de botar o cinto, que a gente chama cós, não sei. Coisa da calça. Era cintura baixa. E tem mais. No bolso de trás tinha uma rosa bordada. Eu disse, Sandra, tu acha que o Gabiru vai vestir um negócio desse? Ela, André, tu bota uma blusa grande por cima que eu tenho aqui e tal. Bora, menino, bora. Eu fui. De calça, boca de sino e tudo. Fui. Com muita vergonha. Tinha um carrozinho, só desci do carro, entrei na igreja, ninguém ia ver. E quando eu cheguei na igreja, que os jovens me viram, sim, é um assalto. Arrastão. É um arrastão aqui na igreja. Enfim, participei do encontrozinho ali. Não gostei muito não, voltei para casa. E minha mãe sempre me insistia, vamos para a igreja comigo, vamos para a missa. Vamos um dia na missa comigo, bora sair na missa. De tanto ela insistir, eu fui. Botei uma bermuda, missa de domingo. Botei uma bermuda que não chegava nem no joelho. Botei uma camiseta regata, era o que tinha. Coloquei uma sandália Raider dessa largura que tinha, assim, uma Raider antiga, e fui. Heraldo, quando eu cheguei na igreja, no domingo, eu disse, eu entro na igreja, mas não passo da porta. Eu vou ficar encostado lá atrás. E minha mãe foi para os bancos lá na frente. Se eu vou aqui dar um tempo, satisfaço o desejo dela e vamos embora. Mas, Heraldo, quando eu entrei na igreja, eu percebi um plano em ação. A minha mãe olhou lá para uma senhorinha e fez, tá ali. A senhorinha olhou para mim e fez, tipo assim, deixa comigo. Eu percebi que tinha um plano ali. Aí eu disse, daqui mesmo eu corro. Eu estou na porta, eu corro. Não vai ser essa senhorinha que vai me pegar aqui. Sim. Sei lá o que é que eles vão fazer, vão me amarrar, botar lá para dentro, não sei. Aí
Mas foi coisa da minha cabeça. A missa transcorreu tudo normal. Quando chegou na hora do ofertório, Heraldo, eu digo pra tu, eu olhei para um lado, não vi ninguém. Quando eu olhei para o lado, que eu olhei de novo, tinha aquela senhorinha. Ela estava com a galheta que bota o vinho, né? Assim, na mão. Assim, meu filho, vai entregar ao padre no ofertório? Aí eu disse, vou nada. Ela é porque não tem nenhum jovem aqui. Hoje é a missa dos jovens. Seria a missa assim, a de jovem. Vá, meu filho, por favor. Eu disse, não vou, minha senhora, não vou. Vacilei. Quando ela me empurrou, eu estava na fila já, com a galheta na mão. Eu não sei o que foi aquilo ali. Até hoje eu não sei explicar o que aconteceu. Pense numa vergonha. Eu só pensava assim, se alguém souber que o Gabiru está numa missa, acabou a minha reputação. Uhum. Acabou-se. O que meus amigos vão dizer de terem me visto na missa? Eu estava escondido ali atrás para satisfazer o desejo de minha mãe. Aí quando eu entrei, aquela fila, aquele corredor da igreja parecia que tinha 5 quilômetros. Não acabava nunca, não. Mas eu lembro da uma música que estava tocando. Um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. E o refrão, eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Heraldo, quando eu olho para minha mãe, a minha mãe estava se esgoelando. Eis o que eu venho te dar. Apontando para mim. Eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu. Meu coração não é meu. A minha mãe se esguelando assim do altar, apontando para mim. E eu coloquei aquele copinho ali, aquela galheta na mão do padre. Mas eu dei uma carreira tão grande para casa que eu acho que nem uma bala me pegava. Nunca mais eu passo por isso, pensava eu. Nunca mais. Fui para casa. Disse para minha mãe, mãe, cai numa dessa mais não, viu? Só que eu não sabia, né, Heraldo? Que ali minha mãe fez a oferta dela no altar e Deus, ó... Pegou. Pegou. Deus pegou. E aí Simone Rodrigues, depois de um tempo... sim, aí pronto, acontece aquele processo, vou morar com meu tio e tal... Tenho uma experiência com o Padre Jonas. Então, você vê uma oração de uma mãe, né? Ali. E quando eu volto para Maceió, que as coisas já estão calmas, as pessoas percebem que o Gabiru está diferente. O Gabiru não saía para pichar, o Gabiru não saía para as aventuras, não saía para os shows de rock. Então, o Gabiru estava diferente. Estava indo para missa, estava indo para grupo de oração. Já estava mais vestidinho, né? Andava mais vestido e continuava sendo Gabiru. Uhum. Na igreja, as pessoas me chamavam de André. No bairro, era Gabiru. Como eu disse, você até hoje me chama de Gabiru. Uhum. Mas eu nunca achei ruim que ainda me chamem de Gabiru, porque termina mostrando os dois lados, né? E eu venho conhecer a comunidade Doce Mãe de Deus porque a convite de Simone Rodrigues. E me apaixono pela comunidade. Menos de um ano eu entro na comunidade. Deus, né? Rapidamente assim. E na comunidade eu tenho desejo de voltar a estudar. Porque naquela época, quem tinha desistido dos estudos ia ser missionário sem estudar mesmo. Mudou, né? Mas naquela época era assim. Porque hoje em dia só para você entrar na comunidade de vida, você precisa pelo menos ter um ensino médio completo. Tem que ter ensino médio, né? Isso. Heraldo, eu vou continuar, mas tem um monte de gente mandando abraço aqui, viu? Então vamos conversar com o pessoal. Priscila tá mandando um abraço. Glória, minha sogra. Boa noite, meus queridos. Um beijo, tia Glória. Lígia Lima, que talvez você conheça. Beijo, mãe. Sua mãe, minha coordenadora. Um abraço, Lígia. Aqui, ó, tá aqui. João colocou aqui. Lígia, mãe de Heraldo. Tetinha, minha filha. Aurora, nossa amiga, nossa irmã. Aurorinha, um abraço. Aurora, me diz aí se tu estás no convento, mulher, com as irmãs, tá fazendo raiva às irmãs palmeirenses ainda, tá nesse... a Aurora foi passar uns dias, né, com as irmãs diocesanas, estavam lá. A minha sogra aqui, Glória, André, seu testemunho é muito forte, louvado seja Deus que te resgatou e te amou. Viviane Henrique, boa noite, oração de mãe é a própria mão de Deus, eu creio nisso também, viu, Viviane? Se palavras têm poder, imagina a oração, é verdade, Glória. Louvado seja Deus. Cida te ofertou no altar do Senhor. Cida, minha mãe, né? Que faleceu
faleceu em agosto passado. Em julho. Pronto, aqui tem as mensagens que o pessoal mandou. Um abraço para todos que estão nos acompanhando ao vivo. E eu sei que tem muita gente que vai nos acompanhar depois, mas mandar um abraço para esse pessoal, né, Heraldo? Sim, com certeza. Ah, a Viviane é de Gravatá, Pernambuco. É isso. E na comunidade eu volto a estudar. Sim. Na comunidade eu volto a estudar. E tem um período na comunidade que eu estudei para ser padre. Entrei no seminário lá em Palmas, onde você morou. Lembro demais. Muito tempo, né? Só para um adendo aqui, entre parênteses, Heraldo foi missionário muitos anos em Palmas e Tocantins. Nós tivemos alguns contatos lá também. Nós moramos em períodos diferentes. Sim. Tiago Figueiredo, um abraço aos dois. Obrigado, Tiago. E nós moramos na mesma casa em períodos diferentes, lá em Palmas, em Tocantins. E eu fui estudar para ser padre lá. Entrei no seminário. Né? E ali eu começo a gostar. Repara, veja só. Eu começo a... Eu terminei os estudos na comunidade. Veja, eu sempre gosto de dizer para os meus alunos. Eu terminei os estudos no supletivo. Era o formato de um ano, condensado os 3. Isso. Sim. Né? Então, já adulto, é tipo EJA hoje em dia. Eu acho que você é assim, EJA, né? Uhum. Então, pronto. Eu terminei os estudos no estilo EJA, que era outro nome na época. E quando eu termino os meus estudos, aí eu vou fazer uma experiência no seminário para estudar para ser padre. Comecei a fazer filosofia, me apaixonei por filosofia ali. Aí comecei a ler muito, comecei a estudar. Saí do seminário, vi que a minha vocação não era o sacerdócio, era família. Hoje eu sou casado, tenho 2 filhas lindas. Beijo, Priscila, minha esposa. Beijo, minhas filhas, Sofia e Estela. Mas, quando eu estava no seminário, estudando para ser padre, eu tive um professor, professor, show de bola. Eu gostei muito da didática dele. E eu dizia, Heraldo, quando eu me tornar padre, eu vou ser professor também. Quando eu saí do seminário, que eu não quis mais ser padre, eu fiquei com aquele desejo de ser professor. Por quê? Quando eu era aluno, adolescente, que não gostava, eu era aquele aluno do fundão, eu não lembro de nenhum professor que me chamasse a atenção naquela época, assim, de me chamar, de conversar comigo. E quando eu comecei a gostar de estudar e pensei em ser professor, que eu ainda era seminarista, eu disse, eu vou ser professor para ajudar os jovens, principalmente aqueles que não gostam de estudar. Claro, vou dar aula para todos. Mas eu lancei um desafio para mim mesmo. Se aqueles que não gostam de estudar, como eu não gostava, eu vou tentar me aproximar deles, para que, pelo menos, eles vejam a necessidade do estudo e prestem atenção. Uhum. Então, quando eu saí do seminário, comecei a namorar, um tempo depois com Priscila, minha esposa, e eu decidi, se eu vou fazer faculdade de História e vou ser um professor. Isso você já tinha se formado em filosofia? Não, porque eu terminei, lá no seminário ficou incompleto. Entendi. Aí deixei. Então, eu comecei a fazer faculdade de História em João Pessoa e... Na Universidade Federal? Não, na UVA, lembra da UVA? UVA? Eu acho que ainda tem, não sei. Sinceramente, não sei ainda se tem. Aí fiz na UVA. Só que aí, eu namorando com Priscila foi morar em Gravatá, em Pernambuco. O Viviane está lá aqui, né? Olha, a Aurora está dizendo, fez a experiência durante as férias de trabalho. E agora voltou a trabalhar, vou trabalhar, Aurora. E aí, Priscila foi morar em Gravatá e eu fui atrás. Eu terminei o namoro com Priscila. Priscila disse, eu vou mudar de ares. Foi para Gravatá. Eu lembro disso. Aí eu disse, rapaz, perdi o amor da minha vida, vou atrás. Aí Priscila disse, olha, se você quiser voltar para namorar comigo, agora é para noivar, viu? A gente só volta se você quiser noivar. Priscila, sempre muito decidida e firme. Aí eu disse, tá certo. Aí ela disse, pois venha para cá, que o meu tio vai arrumar um emprego para você vai trabalhar aqui, a gente vai noivar, vai casar. Aí foi desse jeito, eu fui para Gravatá.
Aí eu terminei numa faculdade muito boa, uma faculdade de Vitória de Santo Antão, pertinho de Gravatá, Fighting Visa, e terminei lá, História. E aí foi muito bom, porque quando eu terminei a faculdade de História, nos primeiros períodos eu já comecei a dar aula. E aí eu me identifiquei demais, sabe? Me identifiquei com sala de aula, me identifiquei com a juventude, com os adolescentes. Só uma coisa que eu queria comentar com você, André, é que quando eu fui quando eu fui me colocar para fazer faculdade, né, há alguns anos atrás, uma das minhas opções de faculdade era letras. Eu tinha muita vontade também de ser professor. E um detalhe interessante é que eu queria ser professor por causa de um professor que eu tinha visto dar aula de literatura num cursinho de Isso é bom PSS demais. na época. Acho que era PSS na época, Era. Processo Seletivo Seriado. E quando eu vi que o cara pegou, tipo, 2 horas e meia e ele falou sobre o cortiço, e ele esmiuçou tudo. O Eu disse livro. assim, gente, eu quero ser assim. O livro Cortiço. Né? Isso. Eu disse, gente, eu quero ser assim. E é tão interessante porque é meio que osmose, né? Tipo, você vê um professor bom, ele costuma cativar outros a também, né? Entrar, enveredar pela área da educação, que é uma área apaixonante, né? Assim, porque você, obviamente, ainda muito desvalorizada no Brasil, né? Mas é a gênese de todas as outras profissões. Não tem nenhuma outra profissão que não tenha passado, né, pelos professores, né? Então, é muito, muito bom e, assim, vale a pena dizer que talvez os seus alunos hoje, alguns já também queiram ser também professores ao seu molde, né? Veja só, esse professor que você teve, não sei se você já teve a oportunidade de falar isso para ele, mas é muito bom para um professor ouvir isso. Uhum. Olha, eu quero ser professor por causa de você. Ou então, comecei a gostar de estudar de tal matéria por causa de você. Ou tomei gosto dos estudos. É muito bom. Isso é muito gratificante para um professor ouvir isso. Uhum. Então, quando eu comecei a dar aula muito cedo, muito jovem, sem saber aonde isso ia chegar, eu disse para mim mesmo e para Deus, eu quero ser um professor que marque a vida de um aluno. Que marque. Porque, Heraldo, tem muitos professores que marcam a vida dos alunos de forma negativa. A gente sabe, a gente vê tanto por aí nos jornais, enfim. Mas tem também, que eu acredito que, né, são muitos os casos de professores que marcam positivamente. E quando eu comecei a dar aula, eu não quis ser mais um professor. Eu quis ser um bom professor. Eu quis ser um bom professor e venho me esforçando de lá para cá. Quando eu pela comunidade, eu volto para Paraíba, aí eu venho para a comunidade Doce Mãe de Deus, dar aula no Instituto de Educação Doce Mãe de Deus. E eu já sou apaixonado por educação, eu já sou apaixonado pela profissão que eu tenho. Eu sou apaixonado pela profissão que eu tenho. Eu amo ser professor. E aí eu vou trabalhar numa escola, que é o Instituto de Educação Doce Mãe de Deus, que tem vamos dizer assim, uma metodologia de trabalho fantástica que veio me completar. Uhum. Que veio me completar. Eu amo o Instituto de Educação Doce Mãe de Deus. Eu amo a metodologia daquela escola. Então, eu me tornei um professor que começa a olhar mais para a vida do aluno. E digo mais, aproveite esse momento. Sua mãe, Lígia Lima, sua mãe, minha coordenadora, nossa, como Lígia me ajudou e me ajuda a ser o professor que eu sou hoje. Quando eu digo assim, ser o professor que eu sou hoje, é um professor em construção. Não é um professor fechado em ideias e metodologias. É um professor que está aberto a aprender. Até porque hoje em dia as gerações mudam muito mais rápido do que antigamente. Então, a cabeça do adolescente de 5 anos atrás não é mais a cabeça do adolescente de hoje. Né? Então, você ter esse jogo de cintura para se enxergar como alguém em processo de construção é indispensável. Né? E como eu disse, Lígia, a minha coordenadora, ela me ajudou demais a abrir a visão para muita coisa, inclusive para um assunto que hoje eu sou apaixonado, que é o tema do autismo. Uhum.
trabalhar as diferenças, trabalhar a inclusão que eu hoje trago para os meus vídeos, que hoje eu trago para o trabalho nas redes sociais. Então, eu tinha uma visão de inclusão que Lígia me ajudou muito e me tem me ajudado. Uhum. Então, eu disse a ela recentemente que se eu pudesse voltar atrás, eu teria me especializado nessa área. Sim. De trabalhar com TDAH, com autismo, com as outras síndromes e especialidades que temos, eu teria me dedicado a isso. E eu digo a você que quem me abriu muitos olhos, né, para esse tema foi Lígia. E eu trago essa paixão, vamos dizer assim, para trabalhar para os meus vídeos, trabalhar a inclusão, né? E o Instituto tem me ajudado muito. Então, o professor que eu sou hoje, a gente trabalha uma frase, eu e você, a gente vai assim, o aluno do fundão que virou professor. Então, o professor que eu sou hoje, que de certa forma é um pouco conhecido nas redes sociais, que trabalha com os vídeos, o professor que eu sou hoje, primeiro, é obra de Deus, feito em mim ali no Instituto de Educação das Mães de Deus. Sim. Hoje eu trabalho em outras escolas, mas eu não me vejo fora do Instituto, né, onde a gente tem esse trabalho de valorizar o aluno, de acolher o aluno. O aluno no Instituto de Educação não é mais um aluno, Uhum. é o aluno. Cada um tem uma visão bastante individual. Então, esse trabalho que eu tenho hoje como professor é de ser um professor que eu não tive. Sim. Aquele professor que chega para falar, para conversar, que acolhe, que não está preocupado apenas com o pedagógico, claro que a gente tem que estar, claro, é uma preocupação que a gente, mas não só com o pedagógico. Se tiver algum dia que necessário for eu não dar uma aula pedagógica para alcançar um aluno, eu vou. Uhum. Por exemplo, ontem teve uma aula no 9º ano que eu percebi que o menos importante naquele momento era o assunto pedagógico. O mais importante para eles naquele momento era sentar com eles, pegar um instrumento musical, tocar uma música com eles, conversar, perguntar como eles estavam, perguntar como foi a semana deles. Então, numa aula de religião, de ensino religioso, eu acredito que naquele momento ontem construiu mais do que um conteúdo que eu tinha programado. Sim. Porque a educação, ela para transformar o profissional, ela pode ser teórica, digamos assim, pedagógica, né? Mas uma educação que vai construir um ser humano é muito mais exigente, né? De certo modo. E que bom que você tem essa sensibilidade, né? Aqui a escola, na verdade, o instituto, né? Hoje eu também tenho 2 filhos que estudam na escola, né? Que estudam no Instituto de Educação. Meu irmão estudou no Instituto de Educação. Foi teu aluno? Foi não. Foi não, acho que você não, né? Mas minha mãe trabalha lá na escola já há bons anos. Então, assim, quando nós morávamos fora do estado, né, para mim, quando nós engravidamos o nosso segundo filho, era uma preocupação minha não ter o instituto por perto, né? Porque, de certo modo, era a única escola que eu confiava deixar os meus filhos, de olho fechado, né? Sem ressalvas, digamos assim. Uhum. Exatamente porque, muito além do que o estudo de excelência curricular, existia essa preocupação com a evangelização, né? Com a formação integral, né? Do ser humano. Mas, senhor André, nós conseguimos chegar num ponto muito bom, né? Um ponto meio que de chegada, deixando muitas brechas para outros aprofundamentos, né? Porque com certeza todo mundo quer conhecer mais da tua história ali, dos teus pais, né? E conhecer um pouco mais também do André pai, Uhum. né? Que também hoje já tem 2 moças. 2 alunas minhas. 2 alunas que vivem outros desafios, obviamente, né? Mas para dizer que é muito bom quando a gente pode contemplar realmente uma obra de Deus, né? E aqui, assim, para dizer para os pais que nos assistem, né? Para os professores que nos assistem,
que o processo de transformação na vida de uma pessoa nem sempre é um processo somente terapêutico, de transformação, digamos assim, de especialistas, né? Mas a transformação que realmente vai surtir um efeito para o resto da vida da pessoa é a transformação do ser humano inteiro. E isso aí é uma ação que tem que vir de Deus, né? Deus quem faz. Eu digo assim, olha, Heraldo, olhando ali pro tempo, são 8h16, eu vou combinar com o João que eu acho que uns 10 a 15 minutos, certo, João? Pra gente ir, né? O João tá dizendo assim, fica à vontade, né? Fica à vontade hoje, né? Vamos ver até onde dá, a gente também não ficar cansativo, né? A gente tem mais um tempinho aí. O João disse, fica à vontade. Uma coisa que eu queria, assim, dar uma ênfase, Heraldo, antes da gente caminhar para o final, é o trabalho com as redes sociais. Sim. Que o professor André faz, né? No caso. Que tudo começou de forma despretensiosa, né? Não houve um planejamento para trabalhar com redes sociais, né? Assim, o professor André, que de certa forma é um pouco conhecido hoje, por exemplo, né? TikTok, quase 800 mil seguidores. Instagram, quase 500 mil seguidores. Aí tem o YouTube, o YouTube, eu pensava assim, quando eu vi uma placa do YouTube, né, essa aqui foi que a gente conseguiu, eu e os alunos, né, eu digo que tudo é nosso, né? Sim. Quando chega, os alunos diziam assim, professor, um dia, quem sabe, o senhor vai ter uma placa no YouTube. Disse, rapaz, era uma coisa muito distante, né? 100 mil inscritos, né? Ontem a gente chegou a 300 mil inscritos. Aí os alunos já começam a dizer, o senhor vai ganhar a placa de 1 milhão. Eu falei, rapaz, eu já começo a dizer assim, olha, onde Deus bota a mão, não é o meu propósito, não é o meu objetivo. E assim, como você falou, começa despretensioso, né? Um aluno meu, eu estava fazendo uma reconfiguração esses dias, na verdade foi uma aluna minha, chegou e disse assim, professor André, vamos gravar um vídeo para a gente botar no Instagram? Aí eu disse, gente, não é muito a minha... Né? Mas o senhor gosta tanto de brincar com a gente, o senhor deixa o ambiente divertido, então, vamos gravar um momento desse divertido? Eu tenho um videozinho aqui, eu disse, tá, bora. A gente gravou um vídeo, postei no Instagram, beleza, gostei, ficou ali. E um outro aluno chegou para mim e disse, ele ainda é aluno lá no Instituto Aquiles, ele disse, prof, vamos postar um vídeo no TikTok? Aí eu disse, Aquiles, não vai rolar, eu não gosto do TikTok. A minha filha usa TikTok, eu fico vigiando o tempo todo, aparece uns negócios lá que eu não gosto. Mas, tio, é bom, tem coisa boa, tem coisa ruim e tal. E esse vídeo que a gente grava, essas brincadeiras que o senhor faz aqui, se a gente gravar, olhe, o povo vai gostar. Eu disse, não. Aí ele disse, eu vou fazer o seguinte, o senhor grava e posta. Tá bom. Aí eu disse, vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma conta TikTok e vou postar. Só que eu pensava assim, Heraldo, eu não sigo ninguém. Não vai dar em nada. E ninguém me segue. Pronto, fica lá gravado. Eles pediram. Eu gravei, não pode reclamar. E pronto. Aí eu postei esse vídeo. Quando foi no outro dia, os meus alunos chegaram. Professor, o vídeo viralizou. Não, vocês estão enganados, porque eu nem sigo ninguém me segue. Aí um veio me dizer, não, professor, não é assim não, o algoritmo. Se o TikTok, se o algoritmo gosta do conteúdo, ele manda para as pessoas, independente se segue o seu ou não. Heraldo, quando eu fui olhar, o primeiro vídeo que eu postei, sem descrição, sem hashtag, sem nada, sem produção, 10 mil visualizações. E chegando um monte de seguidor, eu fiz, oxi, que negócio é esse? Aí eu fui ver no YouTube que não é negócio é esse. Ah, professor, a gente tem que postar outro. Postei outro. Já botei uma hashtagzinha. E tome viralização. Aí eu cheguei para Lígia. Tua mãe, minha coordenadora. Aí eu disse, Lígia, eu fiz isso. Eu postei uns vídeos. E um monte de gente dizendo que gostou do conteúdo, que é bom para mostrar o outro lado da sala de aula. O que é que tu acha, Lígia? Tua mãe, com essa visão aberta que ela tem, ela disse, André, eu acho bom.
Acho ótimo. Vamos conversar com a Lana, diretora, e vamos ver se é viável. Se der certo, né? A gente só preste atenção no que vai ser postado, veja. E quando o Lígia me acolheu, aí eu comecei isso. Aí agora eu vou assistir vídeos explicando como é. Aí o negócio começou a viralizar e foi chegando muitos seguidores. Os vídeos da gente começaram a chegar em muitos lugares. E o povo elogiando o quê? A participação dos alunos, a amizade professor e aluno, mostrar o lado divertido da sala de aula. E o melhor de tudo, Heraldo, eu comecei a perceber nos primeiros, segundos, 2, 3 meses, os alunos estavam mais abertos para as aulas. Eles brincavam comigo e, quando era a hora do assunto sério, estavam mais atentos. Aí eu disse para a Lígia, Lígia, eu tô vendo que está tendo certo resultado positivo nisso aí. Aí ela, vamos investir. E aí, os nossos vídeos começam a chegar em lugares que a gente nunca imaginou. No mundo todo, tem vídeos com 33 milhões de visualização. Né? Hoje não é mais orgulho mais de dizer isso, mas saiu na Choquei, né? Saiu na Record. O SBT foi fazer entrevista. Sempre o pessoal e os pais dos alunos começaram a gostar, vendo que os alunos estavam mais abertos. Aí, Deus tocando no meu coração mesmo, a inclusão, os meninos com autismo, os tímidos, muitos ali com algumas síndromes, começam a participar dos vídeos. Aí eu aproveito, disse, vamos incluir aqui, vamos trabalhar a inclusão. E aí a gente começa a ter uma resposta nas redes sociais positiva, de pais, de alunos, de especialistas em educação, de professores. Tem muitos professores que chegam para a gente e dizem, olha, nós estamos fazendo isso também aqui na escola, está dando super certo, você está mostrando a realidade da sala de aula. Posso gravar vídeos parecidos? Nossa, para mim isso aí... E aí, Heraldo, é muito bom quando você escuta um aluno chegar para você e dizer assim, professor, eu nunca pensei em ser professor e agora estou pensando em ser. Sabe? Professor, eu quero ser um professor que nem o senhor. É como você falou do seu professor lá, né? Que você teve. Então, isso para mim é muito gratificante. E eu sei que é um trabalho que Deus vem fazendo, que o Instituto vem abrindo as portas. Hoje a gente está... Né? Hoje a gente tem um certo trabalho forte no TikTok, no Instagram, no YouTube. Mas hoje eu trabalho nas redes sociais com essa visão de trabalhar a inclusão, de trabalhar a amizade com os alunos. O processo das redes sociais, que é o mundo deles, Heraldo. É o mundo dos nossos alunos. De se aproximar deles e, nessas ferramentas, trabalhar a educação. Aproximar. Fazer a educação de um jeito feliz, de um jeito leve. Na minha bio está lá. Um professor que quer fazer do mundo um lugar melhor. E aí onde é que eu posso fazer isso? É na escola. Sim. Então, as redes sociais têm me ajudado muito e têm aberto muitas portas. O Instituto tem... Né, que já tem um trabalho fantástico de tantos anos, eu sou apenas uma gota naquele oceano ali. O Instituto tem sido mais conhecido. A nossa metodologia, as pessoas perguntam da nossa escola, perguntam do nosso trabalho, e eu faço questão de falar do Instituto. Algumas escolas vêm em nosso contato, né, pedindo para a gente trabalhar lá, mas a gente não tem mais. Né? Aquelas escolas que dá para a gente vai, mas... O Instituto é onde eu trabalho com amor, carinho, dedicação. Então, as redes sociais têm nos ajudado muito, muito, muito em aproximar a educação da juventude e dos adolescentes. Existe uma tendência, né, assim, muito errada, de certo modo, de demonizar as redes sociais, né? Tem. E a gente não pode, de jeito nenhum, fechar os olhos, porque é uma realidade. E eu gostei muito de um curso que eu fiz há alguns anos atrás com o padre que ele é editor-chefe da Atividade Católica, né, que é uma das revistas mais antigas da Europa. E ele é um padre jesuíta, muito amigo do Papa Francisco. E eu gostei muito de uma fala que ele fez no congresso que eu participei de comunicadores católicos, em que ele dizia o seguinte:
A internet não é um lugar. Né? Ou melhor, a internet não é um meio. A internet é um lugar. Por quê? Porque as pessoas colocam ali a vida delas. E é a vida real. Né? Os jovens se iludem muitas vezes com influenciadores, porque muitas vezes ali é só a vida que quer vender, né? Que quer se promover. Mas eu digo porque eu trabalho com isso, né? Trabalho com redes sociais, trabalho com produção de conteúdo, e enfim. E é muito interessante como, a partir do momento em que as pessoas elas vão, como você fez mesmo, despretensiosamente, mostrando a sua vida real, mostrando a verdade, né, de que acontece com um propósito, isso se torna cativante, viraliza mesmo. Por quê? Porque é o que as pessoas querem ver. As pessoas querem ver a vida real. Né? Então, e quando se trata de... E eu acho, André, que você conseguiu furar uma bolha. Porque muitas vezes os jovens eles só se envolvem dentro daquele mesmo ciclo. Né? E existem muitos jovens que nem querem ter nas redes sociais os coleguinhas da escola, não. É um povo fora do seu universo, né? Muitas vezes ali é só a pessoa calada e quieta que não se envolve com ninguém. Mas você conseguiu furar uma bolha, né, e tornar o processo de comunicação, que é um processo de comunicação que acontece dentro das redes sociais, escola-casa, né, família-casa. Né? Hoje, por exemplo, a professora do meu filho mais novo, né, a Bruna, que é a professora do meu filho, Gabriel, também faz um trabalho muito bom nas redes sociais. Isso. Né, mostrando o dia a dia dos meninos. É muito bom. Fim da noite, eu e minha esposa, a gente senta e legal. vamos ver o que é que Gabriel fez no maternal. Né? Isso é bom pra Bruna ver. Olha, eles assistem, tá vendo, Bruna? Sim, Continue a gente trabalho. assiste, viu? Isso, eu já disse a ela várias vezes, eu sou fã da Bruna. Né, porque, de fato, o trabalho dela é sensacional. Né, e exatamente porque nos aproxima do que está acontecendo dentro da escola, né? Então, assim, eu acho que o teu projeto foi um projeto que eu quis participar de imediato, porque, assim, eu conheço você, né, eu acredito no seu trabalho, acredito na escola, né, até porque, como você me falou, a minha mãe está dentro. É uma pessoa que então, sou muito grato. Não muito tem grato. como não fazer parte, e também é uma pessoa que eu sei que dedica a vida com amor, com seriedade, é muito séria com o que faz. Inclusive, deveria convidar ela a vir para vir aqui no com Fé. certeza. Não, Viu, Dona Lígia? Tem todo um planejamento aí, que ela tá nesse meio. Venha para o Fé na Educação, viu? Porque com certeza que os que estão assistindo, acompanhando, vão querer conhecer a Dona Lígia, porque, né, já foi muito bem falado aqui, graças a Deus. Mas é isso, né, André? E assim, né, pra gente já ir concluindo, eu digo que o trabalho nas redes sociais do professor André hoje realmente... Pronto, essa palavra influencer eu abracei, sabe, Heraldo? Influência. Você ser um influenciador. Eu quero ser um influenciador na vida das pessoas de uma forma positiva. Sim. Principalmente no mundo das redes sociais, onde a gente vê muita influência negativa. Muita. Tem pessoas que têm milhões e milhões e milhões de seguidores com conteúdo que, infelizmente, não constrói. E eu, devagarzinho, quero ser um daqueles, que tem muitos, daqueles que influencia positivamente nas redes sociais. Eu quero ser um influenciador nas redes sociais que mostra o caminho da educação, o caminho do respeito, mas o lugar que eu quero influenciar mais ainda, principalmente na sala de aula. Sim. Eu quero passar, e aí é para concluir mesmo essa parte, eu quero passar pela vida do aluno sendo um professor que deixou marcas positivas. É muito triste, deve ser muito triste para um professor, Heraldo, você dizer assim, aquele professor me atrapalhou demais. Aquele professor me bloqueou. Aquele professor me tirou um futuro. Pelo contrário, eu quero ser um professor lembrado no futuro, que as pessoas digam assim, o professor André me ajudou. O professor André conversou comigo, o professor me deu oportunidades. Onde ninguém via nada, o professor viu uma potência, viu uma oportunidade. Eu quero passar na vida das pessoas assim, na vida dos meus alunos, deixando marcas positivas. Né? Japonês, Alexandra, tá mandando um abraço. Alexandra, manda um abraço aí para ela. Cara.
E aí, já realmente caminhando para os finais, primeiro, Heraldo, quero muito lhe agradecer. E agradecer demais por você estar aqui com esse projeto com a gente. Esse podcast, pessoal, ele está fazendo parte de um projeto que Heraldo também, nas suas falas finais, aí pode explicar. Mas ele faz parte de um projeto nosso, de um e-book, né, Heraldo, que a gente está construindo. Quem sabe aí depois um livro físico, enfim. Mas Heraldo está nos ajudando a fazer um e-book da vida, do trabalho do professor André. É muito nesse estilo mesmo, o aluno do fundão que virou professor. Então, dentro desse e-book vai ter algumas partes dessa nossa conversa aqui, do nosso podcast. Então, Deus está abrindo essas portas e Heraldo tem sido aí uma grande orientação, uma grande ajuda nesse sentido. E o nosso bate-papo hoje é mais uma ferramenta nesse processo. Então, Heraldo, mais uma vez, muito, 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 muito obrigado por estar abraçando esse projeto. Quase que a gente não se encontra. Ah, velho, Maria, muita correria. Muito obrigado. E as portas estão abertas. Desde já, quero dizer a Vossa Excelência que vou lhe convidar você, senhora, sua esposa, para falar sobre vocação matrimonial, para falar sobre a trajetória de vocês, falar o método Billings, Sim, sim. né? Chamar você e Beatriz para falar dessa caminhada de família com Deus, espiritualidade, método Billings. Então, quero já ver uma agenda com você aí, Claro, você e Beatriz, para a gente ir, né? Você não ser o mediador, e sim ser aquele que vai passar as informações para a gente com Beatriz. E com certeza, é uma rede que eu estou jogando nele aqui, você participar desse projeto também, Fera Educação, né? Com os convidados. Sim. Você ajudar a gente nesse bate-papo. É bom que é ao vivo, assim. A pessoa pode dizer não? Não tem como ele negar. Então, convidar você a fazer parte desse projeto também, Fé na Educação, uma coisa que já estava no meu coração há muito tempo. Sim. Né? E você nos ajudar nesse processo de trazer pessoas para cá e ser um dos host, um dos mediadores aí. Sim, tá certo? Sim. Certo. Obrigado, viu? Muito obrigado. Que é isso, eu que agradeço, André, também a confiança de abrir aqui pra gente, né, um pouquinho da sua vida. Só ficou entre a gente, ninguém mais está sabendo. Mais sabe, né? Né? Mas, de fato, é um projeto que a gente tem desenvolvido para fazer com que essa história inspire ainda mais. Né? Eu acho que esse é um dos grandes objetivos, é inspirar, sobretudo, quem acredita na educação. Né? Sobretudo professores que estão, talvez, dentro de uma sala de aula esgotados emocionalmente, psicologicamente, sem saber muito como transformar aquela realidade, né? E mostrar que é possível. Né? É mostrar que aquele aluno muito difícil, que você não dá nada, pode transformar-se num professor futuramente. Né? E eu queria dedicar, talvez, esse momento aqui de partilha a uma professora que me acompanhou na faculdade, a professora Selene. Ela foi minha orientadora de monografia. Que eu lembro que a gente teve a necessidade de fazer uma aula extra, era uma aula no sábado, e a professora Selene era uma mãe, assim, era uma mãe, uma pessoa que eu tenho um carinho, uma gratidão, assim, que não tem tamanho. E eu lembro que ela chegou, ela sempre andava com uma bolsa imensa, porque andava com um retroprojetor dentro da bolsa, meio mundo de livro, que era a universidade, então eram os livros grandes e grossos, e um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Olha pra isso. E ela colocou, gente, hoje é sábado e ninguém merece passar um sábado sem um bolo de cenoura com chocolate. E a gente, pronto, ela ganhou a turma, a gente ficou super feliz e avisados. Coisa simples, né? Uma coisa simples, e era uma pessoa que fazia parte da nossa vida, assim, todo mundo era apaixonado por ela. Né? E ela nem dava uma disciplina que era de fundamental. Das melhores não, ali, não, né? assim... Importância. De grande importância para a construção do profissional de jornalismo, né? Era uma disciplina de introdução a relações públicas, que era a área dela, né? E era para nos apresentar uma área da comunicação. Então, assim, era uma coisa... Mas ela marcou tanto que ela sempre saía de paraninfa, de professora homenageada, porque era essa pessoa. Então, foi uma pessoa que, de fato, foi muito importante para a minha construção, né? Como pessoa, como profissional, enfim.
Mas vamos embora, que eu tenho 3 filhos para botar para dormir. Mas agradeço demais você que nos acompanhou. Mandar um abraço para os nossos amigos que estavam aqui, né? O Tiago, o Japa, a Aurorinha, também tia Glória, a Viviane. Muito, muito, muito obrigado pela participação de vocês. É isso, obrigado. Pessoal, fé na educação, muito obrigado. Cast Arretado. Se você chegou até agora e não segue ainda esse canal, que é o podcast que mais cresce da Paraíba, eleito por você aí nas redes sociais, na internet, o maior podcast da Paraíba. Então, Cast Arretado, onde o Fé na Educação faz parte. Então, segue o nosso canal, ativa o sininho, né, João? Diz assim, né? Ativa o sininho, deixa o seu like nesse vídeo e muito obrigado, beijo no coração e até a próxima. Valeu!